Olá, meus irmãos, amados professores. Estamos mais uma vez com a EBD na web para juntos nós construirmos um pensamento acerca da lição de número 10, que tem como título Permaneçam firmes na palavra da verdade. Queremos já pedir aos nobres professores que incentive seus alunos como educador, ajudando-lhes nessa construção a parte da temática desta lição, que é muito pertinente para o crescimento não só dos jovens, mas como da igreja na atualidade. Há de ser que você deva ter em sua biblioteca um dicionário para comparar as palavras, pesquisar as palavras, ver as morfologias das palavras, a partir do ponto que o tema nos deixa muito preso nele para que a abrangência dessa lição e os seus objetivos sejam alcançados. Permaneçam firmes na palavra da verdade. Então, o texto do dia nos diz assim: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. A síntese de nossa lição diz: somente firmados na inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus, podemos identificar e rejeitar os falsos ensinos. Logo, nós percebemos o coração desse pastor Pedro em busca de sedimentar e edificar esta igreja, ao qual, recebendo os seus ensinos e doutrina, ele roga para que os cristãos que ali estão permaneçam firmes naquilo que aprenderam. Logo, a nossa lição, que tem por título Permaneçam firmes na palavra da verdade, tem como objetivos principais conscientizar a respeito da importância de recordar as verdades antigas, é o primeiro objetivo. O segundo, aprender sobre a autenticidade da palavra de Deus. E o terceiro objetivo, saber o valor da palavra profética. Então, estimado professor, você tem em suas mãos uma ferramenta peculiar, abrangente, mas também que necessita de amplitude nos seus conhecimentos. Eu peço-lhes que usem uma didática fácil para os jovens, use de maneira clara, talvez instigando-os a perceber e norteá-los acerca das doutrinas basilares da sua fé. Então, partindo do pressuposto de que os nossos objetivos nos norteiam para a lição, devemos conscientizar a respeito da importância de recordar as verdades antigas, aprender sobre a autenticidade da poderosa palavra de Deus e saber o valor da palavra profética. A nossa lição, ela vem nos dando algumas bases para que possamos, neste dia ao qual estamos abordando esses aspectos específicos e norteadores da lição, bem como a escritura ao qual está baseado em a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 21. Nós vamos ver quanto esse pastor, realmente dedicado à obra, dedicado ao serviço sacerdotal, comprometido com as suas ovelhas, quer norteá-la e trazer ao ponto de que eles, as suas ovelhas, os seus membros, identifiquem essa relação da sua vida comum com a poderosa palavra do Senhor, que é a base da nossa fé. Logo, o professor que tem em suas mãos esta lição, alguns livros paralelos a ela, também um bom dicionário para discorrer e preparar esta aula,
ele deve também ter em mente que você, enquanto educador, é o elo, é o mediador da educação dos seus alunos. Então, você está mediando esse ensinamento no processo ensino e aprendizagem. Logo, deve ser abordado esses temas no início da aula, mas anteriormente, durante a semana, fale com seu aluno, combine com ele, estreite o relacionamento, talvez lhes questione, pois, alguns pontos basilares da lição, e isso irá fomentar, aguçar a capacidade do seu aluno de pesquisar e de querer aprender mais sobre a palavra do Senhor. Ok? Então vamos à nossa lição. O texto bíblico que se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 12 ao 21, nos diz assim: pelo que não deixei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Versículo 13 nos diz: e tenho por justo, quanto estiver neste tabernáculo, despertai-vos com as demonstrações. Veja o quanto Pedro está comprometido com a palavra eficaz, com a palavra da verdade, quando ele diz que não vai deixar de exortar a igreja. Logo, o papel desse pastor comprometido com a obra, comprometido com a palavra, comprometido com o povo, não é trazer modismo para que a palavra seja aceita. Não é ser leniente com as formas pedagógicas de ensinar, mas trazer a verdade. Por vezes, essas verdades, como diz o pastor Pedro à sua igreja, aqui na carta de 2 Pedro, seriam palavras exortativas, palavras que iriam confrontar o modo de vida da população de então. E nós iremos discorrer acerca da lição, mediante a exposição da palavra, alguns aspectos importantes dessa abordagem do pastor Pedro, comprometido com o seu ministério, comprometido com a palavra que norteava e norteou toda a sua vida. Então, ele diz que tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, ou seja, enquanto estiver vivo, enquanto estiver neste corpo, enquanto que a profecia acerca da sua vida não se cumprir, o seu principal objetivo é despertar nos crentes admoestando sobre a verdadeira palavra do Senhor. O versículo 14 diz: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Mais uma vez, Pedro se refere ao seu corpo, já em idade avançada, e o texto continua: como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Então percebe que Pedro está ensinando, dando característica da veracidade desta palavra e também de profecias reveladas nas Sagradas Escrituras. E aí ele dá um dado relevante para que o aluno pesquise um pouco e veja que profecia foi esta, mediante as Escrituras, que Pedro disse que o Senhor já havia revelado para ele acerca do seu tabernáculo, a saber, o seu corpo, ou predizendo a sua morte. Versículo 15 diz: mas também eu procurarei em toda ocasião que depois de minha morte tenhas lembranças dessas coisas. Pedro quer atingir o cognitivo desses seus membros, dessas suas ovelhas, desse seu aluno, porque ele quer que após o tombar deste tabernáculo, após a sua morte, este povo que outrora foi ensinado por Pedro, continue a recordar das verdades centrais e sagradas da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Mais uma vez, o apóstolo reafirma a palavra do Senhor. Lógico que Pedro, na sua estrutura pastoral, teológica, ele está ensinando a sua igreja, ensinando a igreja confiada por Deus a ele, que esses ensinos não foram configurados com fábulas greco-romanas, nem muito menos fábulas gregas de uma forma pontual na vida da igreja. Pedro afirma que ele fez saber o mistério da vinda de Jesus, a pessoa de Cristo, que é a centralidade das Sagradas Escrituras,
não foi seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro testifica, e nós vamos ver a partir da lição esses pontos principais da palavra de Deus. Versículo 17, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida, a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como uma luz que alumia em lugar escuro, em lugar tenebroso, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Versículo 20 e 21, Pedro fecha com a célebre mensagem para o povo, para a igreja ao qual ele dirigiu. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, professores, ao qual estão imbuídos dessa grande tarefa de provocar nos jovens conhecimentos e fazer-lhes lembrar da palavra de Deus, de fazer-lhes entender que essa palavra do Senhor é firme e eficaz em sua vida, e instigá-lo a permanecer firmes nesses ensinamentos, sem que nenhum modismo, nenhum modo de vida diferente do que ensina a palavra de Deus, que nenhuma forma de pensamento, seja ele esotérico ou humanista, venha tirar dos nossos jovens a capacidade de compreender a centralidade e veracidade das Sagradas Escrituras. Logo, a nossa lição ela é baseada em 3 tópicos, e nós vamos a esses tópicos com os seus subtópicos, para que possamos, de alguma forma, entender melhor qual era a posição de Pedro em relação à defesa da palavra de Deus e a forma abrangente que ele queria que as suas ovelhas permanecessem firmes na palavra da verdade. O primeiro tópico diz: relembrando verdades antigas. Na ocasião, Pedro encoraja os leitores da sua carta a recordar a importância dessas recomendações que eram de conhecimento deles. Logo, o texto nos diz, outrora lemos na leitura da lição, que está em 2 Pedro, no capítulo 1, do versículo 12 ao 21, diz que não deixei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais. Pedro tinha certeza que os seus ouvintes sabiam do que ele havia ensinado, e ele ainda afirma: e estáis confirmados na presente verdade, ao qual nos declara o versículo 12. Apesar de serem conhecedores da verdade, o apóstolo tinha por importante reavivar na memória dos seus membros, dos seus leitores, alguns princípios importantes da palavra de Deus. Considerando a nossa propensão de esquecimento, as Escrituras nos instigam a relembrarmos fatos e verdades espirituais. Você pode conferir isso nos Salmos 78 e 11, Isaías 49 e 15 e Lamentações 13 e 17, bem como quando reaver ou relembrar esses fatos e verdades espirituais, podemos ver Êxodo 13 e 3, Josué 1 e 13, também vermos Isaías 46 e 9. Logo, Pedro não se furta, não se exime da responsabilidade de prover para a igreja da época o ensino de valores elementares da fé cristã. Pecado sempre foi pecado, não é? Devassidão sempre foi devassidão, porque a Bíblia ela não tem um tempo determinado, ela é atemporal. Então Pedro não se furta de lembrar os seus ouvintes, os seus leitores, para que essa fé elementar, esses ensinos, esses valores elementares, viessem produzir nos seus leitores frutos e frutos verdadeiros. Não é? Então, a lição nos remonta
a entendermos isto. E Pedro ainda afirma categoricamente nas Sagradas Escrituras: enquanto estivesse vivo, ele pregaria de modo a despertar os crentes com admoestações. Por vezes, nós queremos, de alguma forma, enquanto pastores, querer agradar uma plateia com lisonjeios, às vezes com palavras apenas benéficas, e por vezes esquecemos das admoestações. A palavra de Deus nos inspira, nos instiga a desenvolvermos esse ministério sagrado do pastorado, ao ponto de nos comprometermos com as verdades centrais da Bíblia, e estas deve ser ensinada ao ponto que todos aqueles que nos rodeiam percebam o nosso comprometimento com as Sagradas Escrituras. Segundo subponto do primeiro ponto da lição, relembrando as verdades antigas, nos informa a importância da recordação. Por que eu devo recordar? Por que eu devo relembrar os ensinamentos que outrora recebi? Esta recordação deve ser um aspecto relevante na nossa vida e na nossa fé cristã. Porquanto é preciso lembrar os atos divinos e as palavras sagradas como diretriz para vivermos o presente século, para esperarmos um futuro de glória na presença do Senhor. Na verdade, o motivo pela qual a tradição tem o seu valor no cristianismo, tanto a tradição bíblica, quanto aquela que formou a história da igreja. Logo, nós percebemos relevantes no mundo propenso, moderno, onde as memórias são esquecidas e por vezes armazenadas em algum HD, em alguma coisa que venha mais tarde tentar fazer relembrar estas coisas. Há quem diga que a nossa memória é curta hoje nesta geração, mas precisamos instigar o povo a lembrar da história bíblica, centrais, mas também da história da igreja, por onde passamos, por onde andamos, para que essa valorização e esse valor seja intrínseco nos nossos ouvintes e também naqueles que estão aprendendo conforme nos ensina a lição. Pedro não estava preocupado em atender os anseios dos seus leitores, pregando novidades, mas em transmitir a perene e verdadeira, confrontante mensagem de Deus. Era esta a missão e a convicção do pastor Pedro. Logo, nós percebemos que quando recordamos como importância de percebermos as Sagradas Escrituras, essas tradições e esses valores no cristianismo, tanto a tradição bíblica quanto aquela que tornou ou que formou a igreja, a história da igreja, não é de estranhar, portanto, que Deus tenha instruído os israelitas a ensinarem reiteradamente a lei às crianças. Por isso, Provérbio 33, versículo 1 diz: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Percebe? Deus não instrui os pais a ensinar os meninos a sentir a lei, a sentir apenas a presença de Deus. Se você observar o texto em Provérbios, capítulo 3 e verso 1 diz: Filho meu, não te esqueças, cognitivo, guardar na memória, não te esqueças da minha lei. Que lei? Ensinada pelos pais no caminho, andando, em casa, no campo, não é? No templo. Então, não era simplesmente um sentimento patriota da nação de Israel, mas era uma absorção do cognitivo desses meninos que compreendiam a lei de Deus, e essa era a instrução do Senhor, conforme Provérbios 3 e 1. E diz ainda o texto: e o teu coração guarde os meus mandamentos. Lógico, quando ele diz não te esqueça de falar de mente, coração aqui, podemos afirmar, podemos dizer que é guardar na mente em si. Não coração apenas essa parte do corpo que bombeia um sangue e que nos ajuda a respirar e andarmos a bem da verdade, mas o coração, a mente. Então não é simplesmente um sentimento, não é simplesmente sentir a lei, não é simplesmente sentir alguma coisa nos ensinamentos da igreja, mas estar se apoderando, guardando a palavra e a lei do Senhor.
O Espírito Santo foi dado à igreja, dentre os outros motivos, para lembrar os cristãos as lições que já aprenderam. Você pode ver isso e ler com seus alunos, lá, professor, lá em João 14, 26. Pregadores e ensinadores da atualidade devem seguir o exemplo do pastor Pedro, do apóstolo Pedro. Ainda que venham a ser considerados repetitivos, por vezes ainda antiquados, não podem negar a missão de pregar princípios atemporais da palavra do Senhor. Pregue a palavra, somente a palavra, e a palavra de Deus fará o efeito. É por isso que essa lição com esse título espetacular nos diz: permaneçam firmes na palavra da verdade, pois modismo, pela sua própria palavra, já nos remete a um estado, a um momento de alguma coisa que floresce e que depois venece. Uma moda que surge aqui, que surge acolá, e nós temos vivendo e vendo isso ao longo da história da igreja. Então pregue a palavra, ensine a palavra, é o que demonstrava o apóstolo Pedro. Ainda no primeiro tópico da lição, com o terceiro subtópico, consciência da morte. Pedro tinha a consciência da iminência de sua morte. Ele diz no versículo 12 ainda: brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Lógico, Pedro está baseado na profecia lá de João, vamos ver, capítulo 21 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, e o versículo 18, 21 e 18 diz: em verdade te digo, Jesus dizendo a Pedro, que quando era mais moço, tu cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Era uma profecia acerca do martírio de Pedro. Pedro está consciente da palavra profética revelada nas Sagradas Escrituras. Ele relembra ao povo, ele tem essa consciência de que a sua morte era iminente, era breve, e ele não queria perder esse tempo, esse breve tempo que ele tinha. Então, como servo do Senhor e sabendo de sua morte, ele não se negligencia, ele não furta-se, nem vai ao desespero, pois o viver é Cristo e o morrer é ganho, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 21. O apóstolo queria que mesmo depois de sua morte, suas palavras se mantivessem vivas na mente de seus leitores. Ele queria deixar um legado para a posteridade. Isso porque sabia que o mais importante não era ele, e sim a mensagem de Deus. Isso todos nós devemos ter a consciência enquanto ensinadores da palavra, enquanto pastores, enquanto ensinadores, professores, dirigentes de escola dominical. A mensagem é mais importante, não é? Pedro tinha essa consciência, não era ele o importante no processo de aprendizagem que Deus queria dar para o seu povo. Lógico, Deus usa como ferramenta mediadora desse ensino, mas o importante era a preservação dessa sã doutrina ao qual Pedro quer ensinar aos seus leitores e fazer com que eles leiam essa carta. Importante não era ele, e sim a mensagem que Deus havia lhe dado, o inspirado, para que ele escrevesse mais uma vez aos seus membros, às suas ovelhas. Os homens passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Partindo, meus amados professores e irmãos, para o segundo ponto da nossa lição, falando sobre a autenticidade da palavra, esse segundo tópico, ele nos mostra que há uma abrangência de entendermos a veracidade, a autenticidade da palavra do Senhor. O primeiro subponto diz o ensino verdadeiro. Logo, entendemos que o apóstolo insistia com os seus leitores para que não se esquecesse o que havia aprendido. Por quê? Porque havia no coração de Pedro essa insistência para que esse ensino sobressaísse sobre os seus leitores. Porque ele tinha uma posição, uma profunda convicção de que tudo aquilo que dera a conhecer sobre Jesus
notadamente sobre o seu retorno glorioso, eram ensinos verdadeiros, firmados na realidade. Não se tratava de invenções humanas. Pedro era testemunha ocular, não é? Quando o Senhor o chama ao Monte da Transfiguração, ao qual veremos posteriormente. Então, ele tinha essa convicção e queria que os seus leitores não esquecessem daquilo em que ele havia ensinado acerca desse momento glorioso e do retorno glorioso do Senhor Jesus. Logo, nós percebemos que o apóstolo tem essa intenção de trazer a veracidade das Escrituras, pois nos tempos do Novo Testamento, os mitos eram responsáveis por moldar a cultura e a visão do mundo das pessoas. As pessoas eram dirigidas por figuras mitológicas, fábulas, invenções inventadas pelo homem, às vezes para o aprisionar ou querendo de alguma forma libertá-los para si. Então, essa estrutura filosófica de pensamento, mítica, que por vezes rodeava o povo que ali até então não conhecia as verdades centrais do Evangelho, eram guiados mitologicamente por essa visão, por essa cosmovisão, onde as pessoas eram dirigidas por esses mitos. A mitologia grego-romana idealizava histórias, deuses e heróis na tentativa de dar sentido à vida. Por vezes, sem nenhum embasamento, sem nenhuma veracidade, pois se tratava de histórias míticas, às vezes para amedrontar e, como falei anteriormente, para tentar trazer uma falsa liberdade entre aqueles que escutavam as histórias dos deuses e dos heróis da mitologia. Para que a sua tivesse sentido, o apóstolo, então, faz uma notória e enfatiza o ensino de Jesus acerca do seu reino. E o apóstolo diz no versículo 16, da lição a qual nós estamos abordando, é bom frisarmos, que ele diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, invenções humanas, engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Percebe? O compromisso do apóstolo de trazer essa veracidade, essa autenticidade da palavra. E ele faz algumas afirmações pertinentes para a sua vida enquanto pastor. Ele diz: eu não falei com vocês, eu não trouxe nenhum ensino que não fosse as Sagradas Escrituras. Não foram fábulas gregas romanas, greco-romanas. Não foram fábulas humanas construídas com engenhosidade para trazer uma percepção de vida para vocês. O que nós falamos e o que ensinamos foi aquilo que nós vimos pessoalmente e ouvimos da parte do Senhor Jesus. Como ele diz no versículo 16, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Então, sai de cena a ideia mitológica para que esse povo tivesse um guia para a sua vida, um norte para a sua vida. Aí Pedro enfatiza e diz: não foram as fábulas. Eu ensinei vocês a palavra poderosa, então permaneçam firmes nessa palavra. Logo, quando nós vimos essa ideia de que Pedro traz esse esclarecimento para a igreja e os seus leitores, ele diz que os ensinos não foram elaborados ardilosamente pela mente humana. Diferente das mitologias pagãs, a fé cristã não se baseia em fatos e firmes evidências. A fé cristã, se baseia em fatos e firmes evidências daquilo que concerne as Sagradas Escrituras. A Bíblia não é uma obra de ficção, assim como os seus personagens e relatos não foram inventados como um conto fantasioso. Percebemos que há veracidade, pois o testemunho do pastor Pedro, deste coração voltado à obra, permite-lhe dizer: eu não vim com fábulas. O que eu trouxe para vocês foram fatos verídicos e evidenciados com testemunha. Pedro, João estavam ali presentes, Tiago, e eles começam a perceber que deveriam de fato lembrar de
todos os ensinamentos que o apóstolo havia lhe dado. Logo, Pedro lhes instiga e lhes adverte a rejeitar as fábulas profanas, uma vez que ela distorce a verdade. Então, amado professor, instigue os seus alunos a se apropriar das Sagradas Escrituras, buscando pesquisas, buscando livros, buscando entender e compreender algo de Deus, ainda que percebemos que o Senhor sobrenaturalmente capacita-nos, entendemos que as Sagradas Escrituras é a base de todo o nosso conhecimento enquanto cristão. No segundo subponto do segundo tópico da nossa lição, diz o testemunho ocular. Pedro reivindica a veracidade de sua mensagem ao colocar-se como testemunha ocular da manifestação divina de Jesus. A expressão que ele usa, vimos a sua majestade no versículo 16, refere-se ao episódio justamente com Tiago e João, quando eles presenciaram a transfiguração de Jesus no monte, quando Jesus o chama para aquele momento ímpar e Deus se revela e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, Pedro, Tiago e João estão com Jesus em um momento em que, quando Pedro faz essa reivindicação nesta carta, ele está dizendo, não é fábula, não é apenas meras confabulações engenhosas humanas. Eu vi, além de mim, João viu, além de mim, Tiago viu, e nós ouvimos, além da glória de Deus transfigurada e aparecendo Moisés e Elias, nós vimos a voz do alto que disse naquele monte ao seu filho Jesus: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem me comprazo. Mas com a experiência pessoal do apóstolo, a transfiguração de Cristo foi uma revelação especial de Deus que honrou e testificou do Filho de Deus, a saber, Jesus, o nosso Cristo. Afinal, é a revelação mais completa de Deus. Pedro está mostrando que a experiência no Monte da Transfiguração é um elemento crucial para demonstrar a autenticidade dos ensinos cristãos, pois ele viu, ouviu e sentiu a manifestação magnífica e sobrenatural de Deus. Logo, no terceiro subtópico dessa lição, vai nos mostrar o valor dessa experiência. Essas experiências ao qual Pedro tem e reivindica como testemunho ocular. Logo, as experiências com Deus possuem importante valor na vida cristã. Quando eu digo e afirmamos através das Sagradas Escrituras, porque Jesus disse-nos que nós deveríamos conhecê-lo, deveríamos conhecer o Senhor. Isso não isenta-nos de experiências sobrenaturais com o Senhor, confirmado pelas Sagradas Escrituras, pois nenhuma experiência nossa em particular nos dá a autonomia de desprezarmos as Sagradas Escrituras, pois nenhuma experiência poderá fugir do crivo da palavra de Deus. Muito embora é importante as experiências com Deus, como nos orienta a lição, para o valor da nossa vida cristã, na medida em que a autêntica e verídica palavra de Deus esteja em nós. Essas experiências evidenciam e dão autenticidade de que nós estamos, de fato, obedecendo às Sagradas Escrituras. Sabemos que Deus existe e que a sua palavra é verdadeira, não somente porque são plausíveis ou por causa das evidências externas, mas também porque temos o testemunho interno do Espírito Santo, conforme Romanos 8,16. Experimentamos o seu poder, vivemos numa dimensão também sobrenatural e espiritual. Logo, o crente pentecostal tem no encontro com Deus e na relação com o sobrenatural o aspecto central de sua espiritualidade. Se a sua espiritualidade não tiver centralidade em Deus e nas Escrituras Sagradas, deva rever os seus conceitos. Então, partindo do pressuposto que nos ensina o apóstolo Pedro sobre nossa vida enquanto firmes na verdade, mas também dando os valores às experiências sobrenaturais, entendemos que Deus é a centralidade das nossas experiências. Então, percebemos, caríssimos professores, que o crente, que aquele que vive uma dimensão sobrenatural,
deve estar consciente em obedecer às Sagradas Escrituras. Além de serem confirmadas, as nossas crenças básicas ganham vida e vigor quando são vividas na prática, no nosso dia a dia, quem sabe na nossa vida mais basilar. Logo, quando vivenciamos na prática aquilo que é espiritual, sobrenatural, centrado em Deus, vivemos uma vida de bênção na presença do Senhor. Não sem razão, a Bíblia contém um conjunto de histórias e narrativas das experiências de homens e mulheres de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, em especial, com suas magníficas narrativas do batismo no Espírito Santo, falar em novas línguas, curas, milagres, dentre outros eventos miraculosos, fornece para a igreja contemporânea, para a igreja moderna, para a igreja da atualidade, um modelo de vida e de experiência pentecostal. Portanto, meus irmãos, o que fuge disso é alvo de uma grande análise, numa perspectiva bíblica e cristã. Partindo para o terceiro ponto da lição, o professor deve instigar os alunos para desenvolver neles a capacidade de compreender o valor da palavra profética. Se nós estamos vivendo firme na palavra, se temos em experiência a centralidade em Deus, na conformidade no que diz as Escrituras acerca das profecias, dos dons e do sobrenatural, nós devemos sim dar valor à palavra profética. Não podemos perder essa essência que está na Bíblia Sagrada, conforme Atos 2, conforme 1 Coríntios 14, no versículo 1 por diante. Logo, a palavra confirmada é o primeiro subtópico do terceiro tópico da lição. Pedro também diz que devemos estar atento às palavras dos profetas. O apóstolo está se referindo aos vaticínios de Deus constante do Antigo Testamento, pois eles precedem e, ao mesmo tempo, confirmam o Evangelho, tornando sua verdade ainda mais incontestável, ainda que constituída de 66 livros, escritos em continentes diferentes, em 3 idiomas e por autores provenientemente de várias classes sociais, a Bíblia é única em sua mensagem e consistente em seu conteúdo. Logo, não há divergência ou incoerência na palavra do Senhor, pois se trata da revelação divina escrita. É o maior e melhor de todos os livros. Então, percebemos que esses homens, quando escrevem esta palavra, o texto que nós lemos no capítulo 1 de 2 Pedro, e 2 de Pedro, diz que não foi por vontade humana nenhuma dessas palavras escrita. Então, quando confirma-se essa palavra, confirmando, vaticinando essa palavra por Deus, quando tomamos por verdade essa palavra, ainda que nós percebemos que esses 66 livros foram escritos por homens, alguns nos palácios, alguns nos campos, alguns em prisões, mas todos eles deixando-se ser levado pelo poder do Espírito Santo, inspirado pelo poder do Espírito Santo, por isso que não ocorre erro. Apesar de nós reconhecermos que eram homens falhos, mas não eram eles, não era o humano que estava escrevendo a palavra, não era fábulas humanas engenhosas, era o Espírito Santo, por Deus, aleluia, fazendo com que estes homens, fosse de alguma forma inspirado por Deus e trazendo as verdades centrais da Bíblia. E quando juntos não houve convergência e nunca vai haver na centralidade das Sagradas Escrituras. Que livro maravilhoso é este nosso, são as Sagradas Escrituras da Bíblia Sagrada. O cumprimento profético é uma evidência incontestável da veracidade das Sagradas Escrituras e da onisciência de Deus. A Bíblia contém centenas de profecias feitas século antes dos próprios eventos. Muitas delas sobre o nascimento, obra e morte de Jesus. Logo, nós percebemos que há centralidade da Bíblia em Cristo. E mesmo antes desses acontecimentos vierem, dessas confirmações, a palavra nos garantia que viria o Messias.
aonde ele nasceria, como nasceria, mesmo antes, milhares de anos antes, centenas de anos antes desses acontecimentos virem. Então, a palavra foi confirmada. A palavra de Deus merece crédito. Logo, queridos professores, a predileção do nascimento virginal de Cristo, conforme Isaías 7,14, do local do nascimento, não é? Do Senhor, conforme Mateus 2,6, da maneira de sua morte, como ele seria morto, Salmos 22, versos 16, o local do seu sepultamento, Isaías 53,9 em diante. No dia de Pentecostes, Atos 2, Pedro testificou o cumprimento daquilo que havia sido proferido por Joel no capítulo 2 e 28, muito conhecido nosso. Então, há valor na palavra profética. Lembremos e entendemos que para permanecermos firmes na palavra de Deus, devemos reconhecer e identificar essas mensagens antigas, profecias antigas, cumpridas cabalmente na palavra do Senhor, no mundo e no aspecto da história da nossa vida. Será que tudo isso aconteceu por coincidência ou acaso? Evidentemente que não. Os ateus e céticos precisam ter muita fé para deixar de crer nessas verdades. Logo, nós compreendemos que quando Pedro está ensinando e percebemos que o Senhor é quem orientava Pedro e escrevendo essa segunda carta aos seus leitores, ele mostraria e entenderia que essa palavra era iluminada, a iluminação dessa palavra, porque a palavra ilumina os nossos pés. Pedro compara a palavra profética a uma lâmpada que ilumina na escuridão. Assim, os cristãos são encorajados a se deixar iluminar por ela, pois como expressou o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Conforme os Salmos 119, verso 105. Notemos, pois, amados professores e irmãos, que segundo Pedro, a luz ilumina até que o dia amanheça e a estrela da alva aparece nos vossos corações. Jesus é essa brilhante estrela da manhã que aparecerá sobre a nossa vida. Então permanecemos firmes, pois essa palavra iluminará a nossa mente. Logo, percebemos que no segundo ou no terceiro subtópico da lição, e Pedro já concluindo o seu raciocínio, ele explica cabalmente porque a palavra de Deus é digna de confiança. Dos versos 21, versículo 20 e 21 de 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 21 diz, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O versículo 20 diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Logo, o apóstolo vai concluir o seu raciocínio, trazendo a confiança digna da palavra de Deus aos seus leitores. E para entendermos essa explicação ao qual Pedro quer chegar, nós entendemos de uma forma muito concisa, pois no versículo 21 está o sentido anterior de que tudo Pedro quer explicar. Ele está dizendo que as Escrituras não foram produzidas pela mente humana, mas inspiradas pelo Espírito Santo. O sentido do texto é que os autores humanos eram levados adiante. Era como que um grande navio, que apesar dos esforços humanos não conseguia sair, não é, tenebrosamente da tempestade, como diz a palavra de Deus. E eles começam a jogar todos os móveis, toda a carga do navio, para que tivesse o rumo deste navio. É mais ou menos isso que Pedro quer explicar. E eles não conseguem dominar esse navio. A ideia de movidos é essa, é que deixemos todos os nossos amparatos, todas as nossas formações. A palavra de Deus ela é digna de confiança, porque esses homens deixaram toda a sua vida de lado, se esvaziaram de si mesmo e deixaram o Espírito Santo levar-lhes
a conduzir-lhes as escritas das Sagradas Escrituras. Esta é a ideia cabalmente e plenamente do texto. Logo, Pedro, trazendo esta reflexão e concluindo o raciocínio, ele diz que o sentido do texto é que os autores humanos eram levados adiante, conduzidos pelo Espírito a comunicarem as coisas de Deus. Deste modo, a totalidade das Escrituras é inspirada, pois os seus autores a escreveram sob a inspiração, debaixo da inspiração, supervisão e orientação do Espírito Santo, conforme 2 Timóteo capítulo 13, 16. Por conseguinte, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. A Bíblia, a palavra de Deus, a inerrante, infalível, não pode ser revelada, não pode ser traduzida, não pode ter a interpretação mediante ao meu modismo, ao meu bel prazer, ao que eu quero para minha finalidade. Ela deve obedecer simplesmente aos critérios e à vontade de Deus na vida do povo. Logo, para concluir esse raciocínio, o apóstolo Pedro diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, conforme o versículo 20 lido outrora. Porém, o leitor não é dado o direito de dar ao texto sagrado o sentido que melhor lhe convém. É o que a Bíblia diz por ela, não é? É o texto dentro desse contexto para não virar um pretexto. Entendemos, pois, que para permanecermos firmes na palavra da verdade, tenhamos que nos apropriarmos das Sagradas Escrituras para não sermos levados por nenhum vento de modismos que por vezes assola as nossas igrejas e os nossos jovens. Logo, para concluir este raciocínio, somente com a iluminação do Consolador, do Espírito Santo, conseguimos compreender as verdades de Deus. Porém, logo que Pedro ensina, e ensina trazendo essa passagem, refuta todos e qualquer falsos mestres e falsos pregadores que alegam possuir revelações especiais. Tudo já está revelado nas Sagradas Escrituras por Deus através do Espírito Santo. Chegamos à conclusão desta lição e queremos já agradecer a Deus pela oportunidade, mas trazer um texto para que encerramos conclusamente este momento de reflexão da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Logo, se nós quisermos refutarmos as heresias que por vezes querem adentrar sobre nossas igrejas, conhecendo-nos, pois, a verdade da palavra de Deus, devemos apropriarmos dela, porque a palavra de Deus, a Escritura, é inspirada por Deus e útil. Se quisermos permanecermos firmes na fé, devemos relembrar os ensinos sagrados que outrora tivemos, trazer à memória aquilo que Deus falou, pensar nas experiências sobrenaturais baseado nas Sagradas Escrituras, para que o seu presente seja preservado e o seu futuro seja alcançado. Pois se nós não lembrarmos das crenças antigas, dos ensinamentos antigos, seremos um povo sem memória. E um povo sem memória é um povo sem futuro e, obviamente, não vai viver esse presente para atingir cabalmente esse futuro. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua história, professor. Instigue os vossos alunos com a didática simples, mas bem elaborada, e Deus vai lhe ajudar todos os dias da sua vida. Que Deus abençoe em Cristo. Amém.